10 momentos chocantes em que assassinos compareceram ao funeral de sua própria vítima. Dificilmente é uma revelação dizer que aqueles capazes de extinguir uma vida são indivíduos profundamente. Todos nós ficamos com raiva e temos momentos em que permitimos que a raiva supere isso, mas a grande maioria das não pessoas nunca matará, mas esperançosamente o fará, nunca o fará. Infelizmente, lá não estão apenas assassinos entre nós, seja para afastar as suspeitas ou como um ato final de crueldade. Também alguns que comparecem aos funerais de suas vítimas, eles podem até passar por enlutados, enquanto aqueles que estão verdadeiramente devastados pelas ações cruéis e pelo assassino choram ao redor deles. Homem vai ao funeral de um homem de 89 anos que ele e um amigo mataram. Ken Hanford, 89, era um veterano membro da RAF que lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele também foi um pai, avô e bisavô amoroso. Um comunicado divulgado por sua família falava de um homem querido. Ele tinha uma forte rede de familiares e amigos em Springbank e Ballarat. Ele também foi um avô maravilhoso com 5 anos e um bisavô com 3. Ele faltou um dia para completar 90 anos devido às ações de Jonathan Cooper, 29, e Adam Williamson, 40. Em setembro de 2015, eles invadiram a casa do Sr. Hanford, o atacaram e o amarraram. Então, sabendo que Cooper foi vítima de abuso infantil por parte de um clérigo, Williamson disse a seu amigo que Hanford era um pedófilo. A mancha horrível empurrou Cooper, já chapado de gelo, além do limite. Ele esfaqueou Hanford mais de 10 vezes nas costas. 5 horas depois, o condecorado veterano da Segunda Guerra Mundial morreu devido aos ferimentos. Killer confessa no funeral. Além disso, em 2015, quando Deontay Greer teve no funeral de sua namorada Tiffany Bailey, ele não tinha a intenção de ser outra coisa senão um homem de luto pela vida trágica de seu amigo. Então, consumido pela culpa, ele confessou tê-la assassinado originalmente. Greer disse à polícia que ela morreu de um incêndio repentino que ela sofreu devido a uma invasão de casa. Havia 3 filhos no apartamento no momento da morte de Bailey, mas no funeral, ele confidenciou a quem não estava de serviço que ele havia atirado em Bailey. O policial de licença assinou para um carro da polícia e pediu ao outro policial que levasse Greer para postar e registrar. Por homicídio. Ele está cumprindo prisão perpétua. Uma testemunha que estava no local logo após o tiroteio, infelizmente, soube que a menina de 6 anos Bailey tinha visto o que aconteceu. O assassino foi palestrante no funeral de sua vítima. Malinda Pleskovic era uma professora querida que ensinava futebol a alunos na Strongsville Middle School em Strongsville, Ohio. Uma amiga e colega, Dawn Felton, lembrou-se dela com carinho, dizendo: ela estava feliz, não importava sobre metas ou prêmios, ela simplesmente adorava estar envolvida. Um de seus alunos, Taylor Demerly, também compartilhou sua tristeza, dizendo: sinto muito a falta dela. Não há um dia que passa sem que eu pense nela e em como ela sempre foi uma pessoa positiva. Quando eu estava tendo um dia ruim na escola, eu ia até ela, e ela tinha uma piada para contar. Isso tornou o meu dia melhor em um instante. Seu marido, Bruce, voltou para casa com seu futuro genro, Jeffrey W. Scullin Jr., quando descobriu que sua esposa não respondia. Ele ligou para o 911, mas era tarde demais. Pleskovic estava morto, baleado 3 vezes e esfaqueado mais de 30 vezes. No funeral de Pleskovic, Scullin agiu como carregador. Pastor que matou 2 familiares consolados no funeral. Michael e Angela Oakensmith, coproprietários de uma casa de penhores do Kentucky. Um de seus clientes, Daniel P. Smith, foram assassinados em setembro de 2013. O homem preso posteriormente pelo assassinato era aquele que compareceu ao funeral de Oakensmith, onde também ofereceu suas condolências e confortou a família. Kenneth Hackett, 48, era pastor na Main Street Baptist em Barnside, que ao mesmo tempo, ele também possuía a mesma casa de penhores de Kentucky que os Oakensmiths. O assassinato foi aparentemente motivado por um acordo para comprar barras de ouro. Kit foi espremido quando os Oakensmiths decidiram vender para Smith em 20 de setembro de 2013. Fervendo de raiva, Kit levou os 3 a sangue frio. O assassino em série conhecia as vítimas e comparecia a seus funerais. Ao longo de 2 anos na década de 1990, um serial killer aterrorizou o povo de Charlotte, Carolina do Norte, quando 10 mulheres foram estupradas e estranguladas até a morte com crimes tão horríveis,
Parecia estranho que ele foi apelidado de Taco Bell Strangler depois de usar um restaurante de fast food para atrair suas vítimas. No entanto, o assassino deles, Henry Louis Wallace, não apenas sabia deles, mas também compareceu ao funeral e ofereceu suas condolências à família enlutada quando Carolina Love, então colega de quarto da namorada de Wallace, desapareceu. Ele acompanhou sua namorada à delegacia de polícia para registrar uma denúncia de pessoa desaparecida. Colegas, amigos e amigos de sua namorada estavam entre as vítimas do mal em Henry Wallace. Mulher mata a amiga de infância e depois consola a mãe. Missy Avala, 17, e Karen Severson, 17, melhores amigas em 1985, quando Missy faleceu crescendo juntas. Elas eram tão próximas que pareciam irmãs. Então, naquela noite terrível, a mãe de Irene estava grata por ter Severson para seu apoio emocional. Tornou-se como uma menina para mim. Ironicamente, como os fatos futuros mostrariam, Irene Avala sentiu que sem o apoio de Severson, ela não teria sobrevivido à trágica morte de sua filha. O mundo de Irene foi virado de cabeça para baixo pela segunda vez quando, 3 anos depois, a polícia prendeu Severson e Laura Doyle por assassinato em primeiro grau. As duas meninas foram condenadas por assassinato de segundo grau e sentenciadas a 15 anos de prisão. Nos dias após a morte de Severson, se fez passar por uma adolescente devastada pela perda de seu melhor amigo. Ela até foi ao funeral. Homem mata ex-colega de quarto por causa de fantasmas e comparece a funeral. Missy Avala, 17, Karen Severson, 17, melhores amigas em 1985, quando Missy faleceu crescendo juntas. Elas eram tão próximas que pareciam irmãs. Então, naquela noite terrível, a mãe de Irene estava grata por ter Severson por seu apoio emocional. Tornou-se como uma menina para mim. Ironicamente, como mostraria fatos futuros, Irene Avala sentiu que, sem o apoio de Severson, ela não teria sobrevivido à morte trágica de sua filha. O mundo de Irene virou de cabeça para baixo no segundo quando, 3 anos depois, a polícia prendeu Severson e Laura Doyle por assassinato em primeiro grau. As duas meninas foram condenadas por assassinato de segundo grau e sentenciadas a 15 anos de prisão. Nos dias que, após a morte de Severson, parecia uma adolescente devastada pela perda de seu melhor amigo. Homem comparece ao funeral de um conhecido, confessa 22 anos depois. Em Kent, Reino Unido, em 1993, Claire Tiltman, de 1 ano, foi brutalmente esfaqueada e morta no escuro a caminho de casa no dia do funeral de sua filha. A Sra. Tiltman falou sobre o assassino que ainda estava em: você olha em volta e espera por alguém que você não conhece, mas nós não. 22 anos mais tarde, Kali Nash Smith disse a outro preso que passou por alguém em uma passagem para agarrá-lo e atacá-lo. Aquele companheiro de prisão, Stephen Dubois, pensou imediatamente em como Claire Tiltman havia morrido. Esta informação foi repassada para Nigel Pilkington, chefe da unidade de processamento dos casos complexos da South East Crown Prosecution, que levaram diretamente Ash Smith a ser condenado pelo brutal assassinato de jovem Claire em 1993. Para piorar o crime, os pais de Ash Smith eram amigos dos pais de Tiltman anos atrás. Alfaiate vai ao funeral da garota que ele estuprou e assassinou. Em 2014, um alfaiate de Mumbai, Kazim Yusuf Khan, estuprou e assassinou uma menina de 12 anos. Ele confessou calmamente à polícia que estava com a jovem e havia posteriormente realizado vários atos de necrofilia em seu corpo sem vida. Então ele tentou esconder o corpo da garota em uma esteira e costurá-los juntos. Então, uma manhã, logo após o assassinato, jogou-o em uma lata de lixo, onde foi descoberto tarde. A garota tinha ido à sua loja para consertar uma carteira. Embora Khan tivesse sua própria versão do que aconteceu, sugerindo uma situação que cresceu rapidamente, a polícia não acreditou nele. Eles tinham certeza de que ele a havia sequestrado, estuprado e depois matado deliberadamente. Khan também estava no funeral da garota. Ele estava sentado na primeira fila, observando-a descer ao túmulo. Temendo pelo trabalho, homem mata o chefe e depois vai ao funeral. Em janeiro de 2015, Kim Jones, 56, mãe de filhos,
recebeu uma bala na nuca enquanto esperava em um ponto de ônibus. Jones administrava uma organização sem fins lucrativos chamada Points for Children. Um dia antes de sua morte, ela confrontou um de seus funcionários, Randall Sanders, e o acusou de ter $42 mil erroneamente com medo de ser demitida e ter sua reputação arruinada. Vestida de preto, escondeu o rosto com capuz, se esgueirou atrás de Jones enquanto ela esperava por ele e atirou em sua nuca após o assassinato. Sanders tentou fazer o papel de uma colega de trabalho preocupada, até ligando para Jones e deixando uma mensagem perguntando se ela estava bem. Ele também deu uma entrevista na TV expressando o quão chocado ele estava com seu desaparecimento. Então ele foi ainda mais longe e foi ao funeral de Jones.